Painel 100,7 com Daniel Campos e Clédiston Anselmo. Agora 12h58, estamos de volta com o Painel 100,7 desta sexta-feira, dia 14 de outubro. E agora para falar sobre uma iniciativa muito interessante que surgiu lá no município de Casa Nova, aqui pertinho da gente, aqui fica na Bahia, que é sobre a Biblioteca Carmelita Brito, que está realizando aí um trabalho aí de angariar doações de livros didáticos, jogos educacionais, e tem uma história, né, muito bonita para contar, né, Daniel? Sem dúvida, Clédiston. Essa história, na verdade, começa numa comunidade rural, distante aí aproximadamente 85 quilômetros da área urbana de Casa Nova. Exatamente. Por aí, formada por ribeirinhos, que são quem? Sertanejos, duros na queda, sobreviventes, né? E muitos deles remanescentes da barragem de Sobradinho, que criou um problema social muito grande na sua instalação, porque o que foi projetado para atendimento às pessoas que foram tiradas de suas desabrigados, áreas, né? Os desabrigados, não foi cumprido, aliás, há débito até hoje disso aí que foi prometido pelos governos que já passaram. Então lá também pescadores, extrativistas, agricultores familiares, homens e mulheres que, como todo sertanejo, Clédiston, sob o sol forte ali do sertão baiano, mantém suas famílias plantando feijão, milho, melancia, abóbora, mandioca, criando muito bode, algumas ovelhas, pouco gado bovino, tirando daí o sustento de cada família e, claro, o que resta, e quando resta, vendendo, né, fazendo escambo. E essa é a rotina, e esse, eu diria, como o GC Quirino, é o retrato, né, da comunidade nossa aqui do Nordeste, da área de semiárido. Agora, desse lugar que nós começamos falando, existe uma diferença que começou a se construir no final dos anos 80, que tem refletido já em muitas gerações, né? E que bacana, porque é uma semeadura para toda a vida. E que vai mudar não apenas as gerações que já mudaram, mas as próximas gerações. Para isso, a gente está recebendo o Rafael Borges Araújo, que é coordenador nacional do projeto da Biblioteca Carmelita Brito, e recebendo também a Maria Helena Barbosa, voluntária, que coordena regionalmente essa ideia, esse projeto no Nordeste. Rafael, é muito bom recebê-lo, boa tarde, seja bem-vindo ao painel. Boa tarde, Daniel. Antes de tudo, os ouvintes não nos veem, mas a minha felicidade em lhe enxergar pessoalmente. Porque a primeira vez que eu o vi, a gente se identificou como almas irmãs, se assim o senhor me permite falar. Por conta da sua generosidade, não estou falando para lhe agradar, porque o senhor já ouviu muito antes isso. Então, boa tarde, muito obrigado. Queria fazer apenas um adendo aí na sua fala, que além de tudo isso, também hoje a gente tem a apicultura. Então, agricultores familiares, sim, e agora o extrativismo do mel, por assim dizer. E a Helena, nossa coordenadora regional do Nordeste, que já está trazendo, assim, na primeira viagem dela, uma bagatela de 2.000 livros para doação. Bacana. Antes da Helena falar, como é que eu cheguei ao Rafael? O Rafael chegou a mim. Aliás, eu conheço a família do Rafael. O Rafael Sim. é aqui da nossa região, não sei se nascido aqui. Nascido aqui. Nascido mesmo. Sou pernambucano da Gema. E petrolinense. Pertence a uma família muito conhecida, e eu diria mais do que conhecida, tradicional aqui de Petrolina. E aí eu lembro a muita gente aí do Panelão. Isso, da minha mãe. Restaurante Panelão, da mãe dele, que ficava ali na rua Dom Vital. 448 Centro. E na hora que eu recebi o contato, que ele me chegou, e essa história bonita da biblioteca, por um outro amigo que é também... Nosso Wellington, um amigo em comum nosso, que eu chamo de irmão. Então, meu irmão ele me passou uma gravação que havia recebido do Rafael. E aí quando olhei a gravação, 25 minutos, se não me engano. Eu sou exagerado, me perdoe. Não, mas escuta. 25 minutos no áudio. Eu olhei assim e digo, não, agora não dá. Não é impossível, né? Agora não dá, mas eu vou. Esse menino é desequilibrado, né? Quem é que faz um áudio maior do que 1 minuto? Mas olha, me prendeu do começo ao fim. Ouvi os 25 minutos do começo ao fim, ouvi atentamente, achei a história bonita, né? Você tem um poder de narrativa muito grande, você prende, e eu fui ouvindo e fui me apaixonando. Daí eu fui no link que o próprio Wellington me mandou. Da biblioteca.
e vi. E olha, é uma ideia sensacional, e eu gostaria que você contasse essa história, como ela surgiu e como é que está esse projeto hoje. Eu vou tentar resumir, porque eu sei que o nosso horário é muito curto, mas de forma muito objetiva. E aí eu me perdoe, acabei não dando a boa tarde pro Cledson. Me perdoe, boa tarde. Que voz linda, hein? Se eu tivesse uma voz aveludada dessa, uma simpatia, eu ia conquistar o mundo. Olha, Não, a gente não tem tantas ambições. Se a gente conquistar o coração de algumas pessoas boas, não precisam ser muitas, a gente já vai fazer muita diferença. E o coração mais bondoso que iniciou todo esse projeto se chama Carmelita Brito, que era uma jovem que, quando saiu do magistério, muito amorosamente ensinou as crianças que não tinham escola. Dessas crianças saiu um ser extraordinário, que é minha prima, que eu tenho o maior orgulho, uma mulher sertaneja, agricultora familiar, que muitos não conhecem, embaixadora da ONU, embaixadora da Espanha, duplamente embaixadora, que vive aqui e que disse assim: Rafa, vamos, por conta da pandemia, 2 anos atrás, as crianças estavam se desestruturando, né? Porque todo mundo está se enclausurando. Ela disse: vamos começar agora a coletar livros para levar para essas crianças, para prendê-los à educação. E foi assim que surgiu, há 2 anos atrás. Iniciamos errado, porque estava todo mundo se prendendo, ninguém queria sair. Acabou a pandemia, parece que Deus sabe o que faz. Embrionariamente, a semente criou raiz nos nossos corações e simplesmente aflorou. Então a gente foi contando para um e para outro, e hoje a gente se surpreende, porque nós temos, assim, de todas as regiões do país, pessoas que doam. E quando eu entrei em contato com o senhor pela primeira vez, me desculpe, senhor, mas eu chamei os sobrinhos de senhores, é porque eu falava assim: Daniel, sabe o que me espanta? É que eu não tenho ninguém em Petrolina me doando um livro. Eu só tenho uma pessoa lá em Casa Nova específica que doou livros. Então a gente pegava livro, e pega livro do Rio Grande do Sul, de Curitiba, tem umas que eu vou falar o estado, tem umas que eu vou falar a cidade. Rio Grande do Sul, Curitiba, de Cuiabá, do Rio, de São Paulo, de Pernambuco, de Recife, de Maceió, de Roraima, do Amapá, da Bahia, né, porque se tem uma pessoa lá, e de Petrolina. Eu não tinha nada. Então isso me impressionava. E por que a gente não consegue? Porque a gente não consegue o apoio local, muitas vezes, do município mais próximo, que é, por exemplo, Casa Nova. A dificuldade que é. E aí eu entendi, eu e minha prima, que talvez fosse pelo momento político. As pessoas estão muito focadas no agora e não no futuro, que foi o que Carmelita fez. Então ela ensinou, pensando no futuro. Hoje ela, infelizmente, nem pode perceber a homenagem que a gente quer fazer por ela. É uma senhora jovem, mas está com Alzheimer, então não consegue, mas a gente sempre fala com o esposo dela, com as filhas, né? Ela tem 2 filhas gêmeas, chamada Brito, e assim começou. Foi esse coração generoso da Carmelita que tocou o coração da minha prima, e que hoje, embaixadora da ONU, quando retorna, diz assim: vamos ao encontro dessas crianças para levar algo. E assim nasceu o projeto. Não sei se eu consegui resumir 2 anos. Rafael, Diga. Conta pra gente, e o que é a biblioteca, onde ela fica localizada, o que é que tem lá dentro hoje, o que vocês precisam? Muitos sonhos, muita esperança, tem muita generosidade e alguns 10 mil livros. Quando foi no meu aniversário, eu pedi para os meus amigos que o presente que eu queria para mim, que eles me dessem livros, não para mim, mas para a biblioteca. E aí foi gerando uma corrente do bem, e a gente pensava que ia chegar em 500 livros. Hoje a gente tem mais ou menos 500 livros dados e doados, desde ministros que doaram 2 mil livros, 3 mil livros, a uma empregada doméstica negra, que eu preciso destacar, porque são pessoas, infelizmente, marginalizadas pela cultura, e que tem uma generosidade que nos assombra, de uma empregada doméstica nos doar, por exemplo, 54 livros, vindo lá de Ceilândia,
do interior de Brasília, onde eu morei, onde eu moro, onde eu sempre passei. Então, lá nós temos isso, livros. O que é que nós não temos? Nós não temos ainda o apoio da sociedade. Porque um sonho, para ser feito, ela precisa de um conjunto de almas, uma egrégora. Eu não posso fazer só, a Helena não pode fazer só, minha prima não pode fazer só. A gente precisa de mãos que se ajudem para que a gente possa chegar. Nós não pedimos nada para nós. É tudo gratuito, voluntário, filantrópico, altaneiro, é tudo para o outro. Por quê? Porque a gente teve a oportunidade e eles não tiveram. E muitos não têm ainda hoje. A gente visitou recentemente, há uma semana atrás, na segunda que iniciou, uma comunidade chamada Cacimbas, que não tem escola. Um dos depoimentos que a gente tem, que vai inserir no YouTube, porque a biblioteca também tem um canal no YouTube chamado Biblioteca Carmelita Brito, ela falando: eu tive que me mudar daqui para Casa Nova para que os meus filhos tivessem a oportunidade de estudar. E o que nos impressiona é o seguinte: todo mundo tem um livro em casa, no rural, no urbano. Se você vai no rural, as pessoas lá são extremamente generosas. Se você bater na porta e disser assim, me dê uma galinha, você sai com a galinha, sai com um bode, não lhe falta comida. Mas se o senhor entrar e pedir, me dê um livro, ele tem uma Bíblia, porque são pessoas muito religiosas, mas não tem mais do que isso. E o que é que hoje, no país, ou em qualquer parte do mundo, a gente está precisando? Educação, cultura e arte. E isso tudo pode ser trazido através dos livros. 2 institutos, o Instituto Ésilo Duque Lee, por exemplo, e o Instituto da Fundação Stickel, em São Paulo, nos deram coleções extraordinárias, que eu sou arquiteto, já viajei para a Europa, conheço o Louvre, e não estou falando isso para me gabar, eu estou dizendo assim, estou querendo mostrar a minha pequenez. Quando eles me mostraram o conteúdo de arte que me entregaram, eu me formei em Recife. Recife não tem esse conteúdo extraordinário de arte que a gente tem. E está ali uma pedra preciosa que precisa ser apenas utilizada pela comunidade. Agora veja, nós estamos falando... Perdão, falo demais. O nosso tempo não para. Nós estamos falando de biblioteca e o primeiro pensamento que vem nesse momento na cabeça de quem está ouvindo a história pela primeira vez ou não conhece esse projeto é de que o objetivo é conseguir livros. Mas vocês estão conseguindo. A doação, pelo que eu vi aí, só de uma parte, 2.000, 3.000, está tendo. Mas a grande diferencial dessa biblioteca não é construção de pedra e cal para que as pessoas vão para a biblioteca. Vocês querem levar livros para essas pessoas. Exatamente. O modelo é um modelo de biblioteca descentralizada, inovadora, porque ela vai ao encontro. Hoje nós estamos em 7 extensões. Até o final do mês a nossa ideia era chegar a 20 e até o final de 2023 a 100 escolas rurais, públicas, não só escolas, quilombola, existe um quilombola lá, o único quilombola reconhecido, então a gente está fazendo toda uma separação de material específico para a comunidade quilombola, não só quilombola, casas de pessoas que digam assim, eu quero uma biblioteca em casa. Tem um que eu mandei para o senhor, um relato extraordinário de uma criança de 9 anos, que desde que a biblioteca se fez presente na vida dela, ela em 4 meses leu 23 livros. É porque essas crianças são o seguinte, elas aprenderam a ler uma partitura, mas nunca tiveram o instrumento. Elas sabem ler, mas não tem o instrumento. A gente está dando o instrumento. Quando elas recebem o instrumento, elas tocam. Então, o grande desafio de vocês hoje é levar. É levar esses livros. É levar os livros. Aí fica mais difícil de conseguir a doação, por exemplo, de carros, de gente para fazer. O livro talvez até seja mais fácil, porque quem tem diz, não, tá aqui, tome, 3 volumes, 10.000 volumes, tá, toma aqui. Agora, vocês não conseguiram convencer, mesmo com essa história bonita, a reunião de tantas pessoas que se doam também para esse projeto, não conseguiram convencer o poder público para... Nem o poder público ainda e nem, infelizmente, a iniciativa privada nos ajudar. Há 2 demandas são 3 as nossas demandas básicas. Livros a gente tem conseguido, graças a Deus. A segunda se chama prateleira.
Porque assim, tudo é como se expõe. Cada um aqui que está nos ouvindo é um consumidor. Se você vai em qualquer local e aquela coisa é mal apresentada, você nem olha. O livro é a mesma coisa. Duvido que alguém, até indo a um sebo, não viu um livro exposto numa prateleira. Nós não temos o básico, uma prateleira. Então, muitas vezes, a gente tem que doar 100, 300 livros numa caixa de papelão. O último livro ninguém vê, porque está lá embaixo. Eu vou ver só o primeiro. A gente já pediu, quase todos os vereadores, Câmara de Vereadores, prefeito, estou falando agora especificamente de Casa Nova, deputados, não vou citar nomes, mas assim, não tive resposta absolutamente nenhuma. Graças a Deus, talvez porque o projeto esteja começando a se movimentar, preciso agradecer e dar esse crédito. A Secretaria de Educação entrou em contato com a gente e vai nos receber no dia 18, na próxima terça-feira. Estamos esperando que, de fato, isso... O que eu tenho conversado com eles é assim, de forma muito objetiva, sem ser arrogante, tá? Eu digo assim, esses livros vão chegar às crianças, com vocês ou sem vocês. A diferença é que se vocês vierem juntos, nós chegamos mais rápido. É só essa a diferença. Então nós precisamos, só para concluir, prateleiras e a disponibilidade de um carro, ou iniciativa privada ou pública, o que seja, ou pessoa civil, a sociedade civil organizada, que diga assim, a cada 3 meses nós vamos pegar e fazer, porque a biblioteca a gente vai lá e doa 300 livros, empresta. 100 livros, o que seja. E depois de 3 meses a gente renova isso. Mas eu preciso percorrer distâncias que muitas vezes chegam a 80 quilômetros na área de estradas vicinais. Isso tudo é bancado por nós. Então, se tiver essa contribuição, é maravilha. E aliás, é do nosso conhecimento aqui que o município de Casa Nova é enorme. Enorme. Vamos deixar aqui então um contato, ou como que as pessoas podem saber mais sobre esse projeto, porque infelizmente nosso tempo já está esgotado. Lógico, então, os nossos contatos estão todos nas redes sociais. O nome é Biblioteca Carmelita Brito e se encontra tanto no site oficial, quanto no Instagram, quanto no YouTube. É só colocar esse nome, lá tem telefones, endereços e com isso nos acessa. Biblioteca Carmelita Brito. Eu vou pedir licença à produção para apenas um detalhe nisso aí, e veja como essa biblioteca começou de um sacrifício, e eu diria até muito da comunidade. Essa embaixadora que ele citou aqui, Simone Santarém. a Simone Santarém, é médica veterinária. Sim. É embaixadora, porque a gente sabe que os embaixadores não são formados apenas por aqueles representantes de países que têm uma sede nos... Não. Exato. A Unesco tem embaixador para isso, para aquilo, na educação, né, para a defesa das mulheres. E essa menina começou, ela é egressa dessa turma lá de Carmelita Brito, que começou ensinando lá nos rincões. Exato. E inclusive, você consegue ler isso aqui, ó? De cabeça para baixo. Ela tem uma leitura dinâmica de cabeça para baixo. Por quê? Explica aí. Essa história é extraordinária. Eu sempre peço para minha prima contar, ela não conta. Por quê? Por que de cabeça para baixo? Porque só tem um livro para 30 alunos. Então ela tem que ler de cabeça para baixo para poder conseguir preencher e entender. Muito bem, gente. Olha, é uma história fantástica, mas infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço você, Rafael. Eu que agradeço, Cleidson. A Maria Helena, a gente nem conseguiu conversar, Maria Helena, muito obrigado. Gente, o painel está terminando, muito obrigado pela audiência de vocês, boa tarde, bom fim de semana, até segunda-feira. Obrigado, Rafael, obrigado a vocês que acompanham o Rafael. Esse assunto a gente vai, em tempo oportuno, voltar a falar sobre ele, porque eu já tenho um contato direto com o Rafael, a gente não vai deixar de contar essa história. Eu tenho o privilégio de ter o seu contato. Obrigado, meu irmão, um abraço, até amanhã.